casamento, né? Eu pensei que eu ia passar uma luta uns dias e tudo ia mudar, tudo ia ficar muito bem. Mas não foi assim. Começamos, nós íamos campanhas, nas orações, e um dia, né, eu estava na campanha, na oração, e Deus usou uma pessoa e disse que Deus tinha uma grande obra na minha vida. E eu ia passar pelo vale, eu não aceitei. Passar pelo vale, eu achava que Deus tinha que me abençoar, assim, da noite para o dia. E fui sendo rebelde, até que o Senhor me colocou no leito, e eu passei 9 meses sofrendo muito, enferma, mas dei lugar para Deus. Quando eu vi que a enfermidade batia a minha porta, eu pedi que o Senhor me curasse. E quando o Senhor me curasse, eu ia fazer a sua obra. Aí, com o tempo, o Senhor me curou, né? E eu comecei a fazer a obra do Senhor aqui. Olha, você que está vendo, eu moro aqui numa favela, né? Aí você está vendo essa cortina aqui, parece que tudo é muito bonito, mas não é. Eu moro aqui, é de madeira, o chão é de madeira, tudo de madeira. Aqui é um lugar simples, mas aonde opera o Senhor maravilhosamente, né? Você que estiver vendo esse vídeo, você vai estar vendo, tem um sinal de Deus muito grande, você crê em coisas do Senhor, então você vai estar entrando no nosso blog, aonde tem um sinal, né? E eu pedi ao Senhor o sinal, né? Na hora que eu estava numa luta muito grande, o Senhor mostrou uma coluna de fumaça, né? Você que gosta de ver o poder de Deus, você vai ver. E também tem um anjo na porta, né? Eu gostaria que você entrasse no nosso blog e participasse, né? Das bênçãos que o Senhor nos concede nessa igreja, uma igreja onde tudo é improvisado. Querido, tudo aqui é improvisado, o púlpito foi feito, improvisado de uma sapateira. Eu não tenho vergonha de falar, não. As cadeiras foram compradas, assim, gradativamente, outras foram, que aqui onde eu moro, eles depositam materiais, assim, de escritório, resto de escritório, mesa de escritório, cadeiras velhas, sempre eles depositam ali para ser queimado, né? Que é um lugar, assim, bastante aberto, e ali foi jogado umas cadeiras, e eu trouxe para cá. Tudo que eu passava em algum lugar, via uma cadeira, trazia para a casa do Senhor. Porque eu não tinha condição, mas queria fazer a obra de Deus. Né? Você que é missionário também sabe quando a gente tem um desejo de fazer a obra do Senhor. Acho que isso arde mais forte do que nós. Às vezes a gente fica lutando contra, mas aquilo é mais forte do que a nossa própria vontade. E nós amamos cadeira, tudo improvisado aqui. E só que o Senhor tem manifestado tremendamente o seu poder. Porque Deus ele não escolhe local, né, para habitar, para mandar o poder dele. O que o Senhor escolhe, querido, é corações contritos. Você que pode ser pobre, meu amado, pode morar até num barraco como eu, mas que pode dizer com certeza que é mais que feliz. Eu sou muito feliz, querido, apesar de morar em uma casa de madeira e de pau. Eu sou muito feliz, porque quando eu morava na casa da minha mãe, o qual era uma casa, até hoje uma casa muito bonita, onde tem quarto de hóspedes e tudo, eu sou mais feliz hoje, mesmo apesar de não ter nada materialmente, mas a minha riqueza não é aqui na terra. E eu tenho certeza que eu estou juntando bastante tesouro no céu. É o que eu mais me esforço todos os dias. Eu tenho pedido para o Senhor, Deus, que eu não consiga, mesmo que eu não consiga nada aqui na terra materialmente, mas me ajuda a juntar tesouro no céu. Porque no tempo que eu desagradava ao Senhor, eu não fazia nada para Deus, eu quero recompensar. Eu quero trabalhar assim com muita pressa para poder conseguir restaurar tudo aquilo que eu não fiz para Deus no tempo o qual eu estava. Eu era não assim uma crente salva, eu era uma pessoa religiosa, que estava ali simplesmente na Assembleia de Deus, servindo ao Senhor como religiosa, porque é uma grande diferença, amado, entre você servir a Deus de verdade e você seguir uma religião. Era o que eu era, eu segui uma religião. Hoje não, hoje eu tenho certeza que eu sirvo ao Senhor, né? Porque se eu partir agora, nesse exato momento, eu sei para onde eu vou. É muito importante, querido, você ter essa certeza, que a qualquer momento o Senhor te chamar, se agora o Senhor te chamar, você ter certeza que você vai para o céu. É muito importante, é uma alegria tão tremenda, que eu louvo o Senhor direto, aonde quer que eu passe, eu quero transmitir para as pessoas essa alegria, né? Que as pessoas às vezes me veem na fotografia com um sorriso, nossa, parece que essa mulher não tem problema, só o Senhor sabe os problemas que eu tenho. Tenho 6 filhos para criar, né? Tenho filhos assim, que usa droga, usuário de droga, que nem mora comigo, e 5 moram comigo. Então, mas nem isso impede eu de adorar o Senhor. Eu tenho falado com o Senhor que nada, mas sabe, nada me impede de adorar o Senhor. Faça assim também, e você vai ter uma vida mais que vencedora. Eu tenho conquistado coisas, amado, que nem, às vezes, em sonho, eu sonhei em conseguir. E eu creio que isso é só o começo do que o Senhor tem para me dar. E para você também, querido. Quando você colocar a tua vida na presença de Deus, você vai ver que tudo vai acontecer com um passe de mágica. Qual o passe de mágica? Uma vida na presença de Deus, né?
E eu quero terminar aqui esse testemunho, né? Para não ficar muito comprido, porque às vezes você fala muito e fica muito grande o testemunho, e às vezes vai ficar difícil até para você postar. Mas você vai ficar vendo mais testemunho, vai ter mensagem. Tudo começou um certo dia, o qual eu começava a dormir. Mas de repente me veio como fosse um arrebatamento. Eu estava quase dormindo, quando de repente eu senti que eu subia, como parecia que tivesse algo por debaixo dos meus pés, e aquilo me dava força e eu subia. Eu via a minha casa, eu passava pelas telhas e subia. Só que quando eu subia, eu não tinha medo. É uma coisa linda, é uma coisa que você não tem medo, não tem pavor, você sente assim uma segurança, até um certo gozo e uma grande felicidade acometeu o meu coração. E eu ia subindo, subindo, e eu via as nuvens também dos lados, assim como se estivesse assistindo um avião ou num algo que não dá para explicar, como que fosse um elevador espiritual. E eu subia, subia, subia. Eu subi muito. Eu sei que eu só via minha casa lá embaixo e o pavor não tomava conta do meu coração e não tinha medo nenhum. De repente, eu me apareci num local. E este local, ele era um lugar diferente. Era uma coisa linda. Eu sei que aquele lugar era muito plano, como que alguém tivesse passado uma máquina, assim, um trator, o qual deixava tudo num nível só. E eu, naquele lugar, eu me sentia assim, estranho, e eu dentro da minha alma perguntava. Eu não via corpo em mim, mas eu via o meu sentido, eu sentia o meu sentido, mas eu não olhei para o meu corpo, qual estava o meu corpo. Mas eu sabia que tinha uma pessoa que me conduzia àquele local. E ele conversava comigo. E eu perguntava muitas coisas, eu mais perguntava do que ele falava comigo. Aí eu olhei e vi muitos lírios, eu via muitas flores, mas não via nada além daquelas flores, no começo. De repente, eu olhei para o lado para um lado assim da minha frente, eu vi como duas luzes muito fortes, fortes, fortes. E essa luz brilhava intensamente, de uma intensidade, amados, o qual eu nunca vi até hoje na face da terra, a claridade daquela luz. Pois a claridade daquela luz não era uma luz como luz normal, era como fosse um brilho, que ele parecia o brilho de um latão, como que fosse uma prata que brilhasse muito forte. Como que fosse uma luz assim, olha, não dá para explicar, eu não sei a cor daquela luz. Eu já, no tempo que eu vivo, eu já tentei ver a claridade, como fosse um foco de luz assim. Não dá para explicar. A claridade dela é como que fosse prata, muito brilhante, como algo que brilha muito. E eu tentei olhar, eu pedi para aquele ser que eu pudesse olhar. Ele disse, vira de costas, você abaixada, você tenta olhar para trás. Que eu estava de costas para aquela luz, porque eu não podia estar de frente. Porque quando eu estava de frente, eu me sentia uma coisa de morte. Aí então eu virava as costas. E aquele ser disse, vira as costas. Eu vi as costas e pedi para que pudesse ver aquela luz. Ele disse, tenta. E eu por uma vez abaixei assim, fui debaixo, devagarzinho, levantando o meu rosto. Quando eu tentava chegar à metade daquela luz, meu olho não aguentava e eu caía em terra. E eu tentei pela segunda vez, ele disse, tenta. Quando eu tentei ver aquela luz, me escureceu as vistas e eu não tentei, eu pus a cara no chão e me cegou os olhos. E eu não consegui enxergar mais nada. Aquela pessoa disse assim, não tente mais. E eu sei uma coisa, eu conversava com aquele ser, que não era Deus, eu não sei quem era. Que Deus era como se tivesse duas luzes lá num trono. Só que o trono, a glória daquelas duas luzes não deixava, ofuscava tudo que estava ao redor. Porque não dava para ver nada, só via aquela claridade. Mas elas eram intensas, elas clareavam aquele local. Não tinha outra luz, era só aquelas luzes. Quando eu contemplava aquelas luzes, eu desejava muito estar ali com eles. E eu implorava e chorava e dizia, eu não quero voltar para a terra. Eu chorei por várias vezes, implorei para aquele ser que estava do meu lado, deixe-me ficar, eu não quero. Porque quando você encontra naquele local espiritual, esse mundo aqui, parece que você sente como se fosse um nojo, uma antipatia, um desgosto de não querer voltar para aquele local. E eu falei, não quero voltar, quero ficar aqui. Eu implorava para aquele ser, eu não podia tocar nele, mas eu falava, por favor, me deixa ficar aqui, eu não quero voltar para lá. E ele disse, olha, você não pode ficar aqui. Não chegou o seu tempo ainda para que você fique aqui. Mas haverá tempo que você voltará aqui. Olha, eu estou te mostrando essas coisas porque você tem grande obra na terra. Deus
te chamou para fazer uma grande obra na face da terra, ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Então as pessoas estão te aguardando lá para serem salvas, e você não pode ficar aqui agora. Mas uma coisa me consolou, ele disse, você voltará para cá. No tempo determinado por Deus, você voltará. Mas não é agora. E eu chorei, e naquele choro, eu senti como que eu estivesse retornando. E uma voz, assim, no infinito, falava assim para mim, este reino é o reino que eu vos tenho preparado para que nele habite por toda a eternidade. Eu ouvi essa palavra assim como uma voz tão linda, e tão melodiosa e tão perfeita, falava na minha mesma língua, mas perfeito, com o som de um grande locutor. E ela era tão mansa e tão gostosa que dava aquela paz para mim. E eu senti que eu fui voltando. Quando eu pensei que não, eu acordei. Eu acordei e comecei a chorar. Eu não entendia se aquilo tinha sido uma visão ou um arrebatamento, porque não ficou. Olha, eu não sei, eu não posso te explicar, porque eu sei que eu estive naquele lugar, eu vi aquele lugar, eu contemplei a glória daquele lugar, mas não posso te explicar, amado. Se eu falar para você que foi um arrebatamento, não dá para entender. Se eu falar para você que foi uma visão também da mesma forma, mas uma coisa eu falo, eu vi o céu. Eu tenho certeza, eu não tenho medo de errar, porque a pessoa que fala aquilo que é verdade, ele não tem medo. Eu não tenho medo de nada e de alguém me acusar e dizer, você que sabe se você crê, eu fui. E ele me prometeu que eu voltasse. E tem se cumprido, porque eu tenho ganhado almas para Deus pela misericórdia. Deus tem me usado, mas tenho passado por muito vale, muita luta, muita humilhação, muito desprezo de familiar, de todo mundo. Muitas vezes eu sou humilhada assim por nada. De repente a pessoa olha para minha cara e simplesmente sente um pavor, um desgosto e me despreza. Mas, amados, eu vi o céu. Ele é nítido, ele é claro. Querido, existe um céu, o qual o Senhor está guardando por você, por mim. Basta nós termos uma vida com Deus. Amados, fique na presença de Deus. Vale a pena você passar por tudo que você tem passado. Vale a pena você passar por todas as lutas que te vêm sobre a sua vida, como vem para a minha vida. Mas vale a pena, queridos. O céu é verdadeiro, é lindo. Olha, é um lugar, olha, inexplicável. Porque eu sei que eu tinha muita vontade de ficar naquele lugar. Eu chorava, eu gritava, eu pedia, eu implorava. Mas só no tempo determinado. É um lugar de gozo, de glória e de satisfação. É uma satisfação que parece que nós vimos dali e estamos voltando para o nosso lugar de origem. E parece que o mundo não é um lugar para nós. Parece que nós queremos voltar para aquele lugar do qual nós já tínhamos vindo. Querido, fique na presença de Deus. É a palavra que eu estou falando para você, esse testemunho, para a edificação da tua fé. Se você quiser crer, você crê. Se você não quer, não posso fazer nada. Mas eu tenho certeza que é verídico, porque, olha, não tem condição de você inventar isso. Porque é muito forte, amado. É muito forte o céu. Amados, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Paga o preço, querido. Fique na presença de Deus. Beijos, abraços da sua pastora, no Nete Maria.